isso, ou até protagonizado isso. O quê? Ter saído de uma igreja ou entrado numa igreja simplesmente por questão de gosto. Só por isso. É porque eu não gostei muito, não bateu muito comigo. O critério final de escolha para muitas pessoas, em todas as suas decisões, seja um trabalho, seja comprar alguma coisa ou não, seja ficar numa igreja, basicamente o mesmo. O que Paulo vai mostrar para a gente hoje, através de Romanos 14, é que a consciência tem que ser levada em conta, mas ela precisa também ser transformada. E ela tem que estar sendo trabalhada à luz dessa verdade, e para muitos estudiosos de Romanos, acreditam que essa parte final do capítulo 15 de Romanos é um tipo de clímax do texto de Romanos, onde Paulo vai mostrar para a gente, olha, Deus quer ver judeus e gentios juntos, louvando o seu nome. Ele quer ver essa diversidade numa realidade de unidade. A gente precisa entender que viver junto não é o mesmo que concordar com cada detalhe um com o outro. Isso é fundamental para a vida na igreja. Na minha infância, pré-adolescência, eu estudei no colégio militar. Então, no colégio militar é assim, você vai para a sala marchando, todo mundo no mesmo passo, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo seguindo o mesmo ritmo e cantando as mesmas músicas no mesmo tom. O nome disso é uniformidade. Isso não é igreja. Tá? Igreja envolve essa mistura, essa complexidade de realidades, homem e mulher, classes sociais diferentes, raças diferentes. É essa unidade que é, na verdade, um tipo de declaração contracultural que nós temos das mais fortes hoje em dia. Um grupo de pessoas com toda essa mistura unida ao mesmo tempo. É isso que Paulo vai trabalhar com a gente aqui. O capítulo começa com a seguinte orientação: aceitem o que é fraco na fé. Essa declaração, ela vai encontrar uma repetição, dá um pulinho na sua Bíblia aí, vai lá para o capítulo 15, e ele vai dizer, agora não aceitar o fraco na fé. Ele vai dizer no versículo 7, portanto, aceitem-se uns aos outros. Então, percebe? Isso a gente chama na literatura de inclusão. É quando eu jogo uma exortação ou uma declaração e no final faço a mesma declaração. Ou seja, no meio eu estou querendo desenvolver a ideia de que vocês precisam aceitar uns aos outros. Porque Paulo diz, aceitem uns aos outros. Porque a nossa inclinação, adivinha, é não aceitar. A nossa inclinação é impor ao outro a nossa vontade. E basicamente são duas inclinações que Paulo vai trabalhar aqui. Basicamente, uma inclinação é eu julgo quem é diferente ou eu desprezo quem é diferente. Essa é a ideia. E Paulo vai condenar esses dois comportamentos. A orientação de Paulo é aceitem-se uns aos outros. Aqui no começo, voltando agora para o capítulo 14, ele vai falar do fraco na fé. Ele vai usar duas expressões, fraco e forte. Óbvio, você vai estar lendo, você não vai querer se identificar com o fraco. Óbvio. Mas essa ideia de fraqueza não quer dizer que você é fraco em todas as coisas e forte em todas as coisas. Não dá para você dizer, eu sou alguém forte. Paulo vai se identificar como forte no capítulo 15. Mas a ideia qual é aqui? É forte em determinado assunto, fraco em determinado assunto. Dentro do contexto maior, daqui a pouco a gente vai chegar lá, a ideia de ser fraco é alguém que não tem fé suficiente para fazer algo que Deus permite que você faça. Então, Deus não proíbe nada disso. Existe uma área que ele vai chamar aqui no versículo 1 aqui de assuntos controvertidos. Observa o versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos o quê? Controvertidos. Existe uma área, existe um tipo de assunto que nem é certo nem errado, é uma área cinza, que vai depender muitas vezes das nossas intenções, vai depender inclusive dos efeitos daquilo na sua própria consciência, inclusive. E Paulo vai dizer, gente,
Esse tipo de assunto não deveria ser alvo de discussão. A gente tem que começar pela aceitação e não pela discussão. A orientação de Paulo é essa aqui. E quem é esse fraco na fé? É alguém que, pelo contexto maior, a gente vai lendo aqui aos poucos, a gente vai entender. Ele certamente é alguém que tem um tipo de conexão com o judaísmo. Não necessariamente quer dizer que é judeu, porque Paulo vai dizer que é forte e ele é judeu. Mas por que eu acho que é alguém do mundo do judaísmo? Porque esse fraco, ele tem uma tendência, uma inclinação à abstinência, a tirar as coisas. Então, ele não quer tocar em alguns assuntos. Por exemplo, ele não come carne, ele não toca em vinho e ele tem dias especiais. Por causa desses 3 elementos, somos inclinados a entender que essa pessoa é talvez do mundo do judaísmo. Mas por que um judeu não comeria carne? Por que um judeu não tocaria em vinho? Porque ele escolheria alguns dias. A carne e o vinho, certamente porque esses elementos eles estavam conectados aos cultos pagãos, certo? Então, lembra que existiam carnes que eram oferecidas aos ídolos. Lembra disso no mundo do Novo Testamento? Isso está em 1 Coríntios 8-10 e aqui também. Então, eles tinham medo. A dinâmica era mais ou menos assim. Eu sou um sacerdote pagão, está lá muita carne sendo oferecida aos ídolos, tá? O Felipe é um açougueiro, certo? A ilustração, ele é açougueiro. E aí, eu estou aqui com muita carne e o Felipe diz assim, e aí, como é que está a carne hoje? Rapaz, sobrou muita carne. Carne que sobra. Só que essa carne já foi sacrificada para quem? Para os ídolos. E aí o Felipe vai e consegue com um preço muito mais barato para mim, porque não custou nada para mim, toda a carne foi doada pelo adorador àquele ídolo, certo? E aí ele entrega, faz um negócio. E aí vem um cristão e vai comprar carne com o Felipe. Paulo diz o que em 1 Coríntios 8? Não pergunta, só compra carne. Não inventa de perguntar de onde vem, só compra. O judeu, ele tinha muita dificuldade com essa conexão de carne. A mesma coisa aconteceu com o vinho, porque os vinhos eram utilizados na libação dos sacrifícios. E os dias é porque o judeu realmente tinha seu calendário, tinha todo o calendário religioso, inclusive o sábado era aquela marca, né, identitária do povo judeu. Então, por isso é que a gente entende que esse fraco aqui é alguém do mundo judaico. Não quer dizer que é um judeu necessariamente, pode ser um gentil que está conectado com o mundo judeu. Entendeu? A ideia é que essa pessoa, ela tem restrições, ela tem um comportamento abstêmico. Qual é a inclinação dessa pessoa? A inclinação dela é julgar quem come o que ela não come, quem bebe o que ela não bebe e quem não guarda o que ela guarda, os dias. Essa é a inclinação dessa pessoa. É essa a ideia. E Paulo vai dizer que isso é um tipo de assunto controvertido, ou seja, não deveria ser pauta de separação. Observa. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Porque, olha, qual é a tendência aqui? É de desprezar. Eu como tudo, então estou lá no meu churrasco, né? E o pastor Mateus não come carne, por algum motivo da consciência religiosa dele. E eu fico desprezando, ele não sabe o que é uma gordura, né? Com a minha costelinha de porco, entendeu? Esse tipo de comportamento, Paulo vai dizer, não é o ideal. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Olha, Deus fez o quê? Deus aceitou. Então, quem é o padrão de comportamento aqui? É Deus. Ele diz, aceite o que é fraco, aceitem-se uns aos outros, no capítulo 15. Qual é a base? Deus fez isso com a gente. E Ele não ficou exigindo da gente esse tipo de comportamento aqui. Isso é uma questão que está dentro do âmbito da individualidade e que deve ficar restrito àquela realidade. Olha o que ele vai dizer ainda. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem está julgando certamente o fraco. E para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Para quem ele está falando? Ora o texto ele se direciona ao fraco, ora ele se direciona ao forte.
Aqui, muito provavelmente, ele está se direcionando ao fraco, que julga, e quando ele vê alguém se comportando de uma forma diferente da dele, qual é a tendência dele? Esse aí não vai permanecer no caminho de Deus. E Paulo vai dizer: quem é que mantém ele em pé? É você que mantém ele em pé? É você que sustenta aquela alma na perseverança? Não é você. É Deus quem faz isso. Continua o texto. Há quem considere um dia mais agradável, mais sagrado do que outro. Então, a primeira parte foi comida, agora já estamos na parte de calendário religioso. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Então, um come de um jeito, outro come de outro. Um apresenta-se como guardando uns dias mais especiais, outro diferente. Então, aqui nessa primeira parte, até o versículo 12, você tem essa realidade de diversidade dentro da comunidade. Observa. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, dentro do mundo desse povo que Deus está criando, existe espaço para diversidade. Um come para a glória de Deus e o outro não come para a glória de Deus. São dois comportamentos diferentes, ambos para a glória de Deus. Ele vai até o extremo de dizer: um vive e o outro morre. Um pode dizer: eu quero me casar, e o outro: eu quero viver solteiro. E ninguém tem que dizer para a pessoa: não, você tem que fazer isso. Não, porque os dois podem fazer, ter esses dois comportamentos distintos para a glória de Deus ainda. Então percebe que Paulo está querendo mostrar que existe uma área cinza. A gente quer tudo muito assim, sabe? Preto no branco. É ou não é? Sim ou não? Não é assim. Na Bíblia não é assim. Então eu me lembro de um rapaz que chegou na nossa igreja, muitos anos, e aí ele veio e falou: pastor, amanhã tem reunião de homens, né? Eu queria participar da reunião de homens. Eu posso vir de bermuda? Eu disse: não sei, por quê? Aí pronto, só porque eu fiz essa pergunta, não sei por quê, ele paralisou. Não, só me diga se eu posso ou não. Eu disse: não, eu quero saber por que você está incomodado com isso. Não, por favor, pastor, diga, eu posso ou não posso? Eu disse: eu não sei. Qual é a sua questão com isso? Eu queria tratar com ele uma outra área, e ele só queria uma coisa, uma regra. Ele queria uma regra para ele, só isso. E a gente tem que ter, e eu estava querendo já construir nele ali um tipo de entendimento de algumas situações da vida cristã, mas ele meio que ainda naquela cabeça ainda meio fechada, não entendeu a minha pergunta. Porque muitas pessoas não conseguem ir além disso, elas só querem uma regra para seguir. Paulo vai dizer que dentro do mundo cristão existe uma possibilidade infindável de variedades. Aqui ele usa 3 exemplos: o alimento, a bebida e os dias sagrados, porque são problemas que eles traziam do mundo judaico. Aqui o fraco tem inclinação com o judaísmo. Lá em 1 Coríntios, o fraco, quem é o fraco? É o gentio. Porque o judeu não tinha problema com o templo. Ele dizia o seguinte: esse templo aí, esses deuses aí, eles não existem. Só existe um Deus. Então, esses deuses desses templos aí, tudo é falso, não existe. Só que o gentio que cresceu com aquele entendimento ainda entendia que Jesus era Deus, certo? Mas é que aquele Deus, de alguma forma, ainda existiam. Eles são fracos, em 1 Coríntios 8. Aqui, quem são os fracos? São os de raiz ou inclinação judaica. Percebe? Cada um tem uma matriz religiosa diferente, cada um tem uma consciência diferente, e por ter uma consciência diferente, nós vamos ter diferenças uns com os outros aqui. Como é que a gente faz para resolver isso? Paulo vai orientar a gente. Primeiro, coloque isso numa categoria secundária. E aceitem uns aos outros. Mas continua. O texto diz assim: por essa razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga o irmão? E por que você despreza o irmão? Está vendo? Falando para um, julga. Quem é que julga? O fraco. Quem é que despreza? O forte.
pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Assim cada um de nós prestará contas a si mesmo, a Deus. E aqui é um ponto muito importante para a gente. Tem coisas que é só Deus quem resolve, irmãos. A gente quer, sabe? Pastor, eu estava vendo fulano, aquele comportamento dele. O que você acha daquilo ali? Eu não sei. Não sei. Pode ser que seja uma inclinação errada, pode ser que ele tenha uma intenção equivocada, mas eu não tenho material para julgar. A gente é muito rápido nesse processo. Isso é confirmado teologicamente e até também por aqueles que estudam o comportamento humano, dizem isso. Tem um estudioso do comportamento humano que eu gosto muito, que é um estudioso chamado Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo social. Ele vai dizer: nós trabalhamos por julgamento o tempo todo. C.S. Lewis também fala a mesma coisa. C.S. Lewis vai dizer assim: ninguém chega no ambiente e descreve o ambiente. A gente julga o ambiente. A gente já chega no lugar, é bom ou ruim, não presta, presta, isso aqui é bom, isso aqui... A gente já vai, nosso comportamento é de julgamento. Entendeu? E Paulo está dizendo: gente, tem coisas que não cabem a nós. Então, para que uma igreja, para que uma comunidade viva essa diversidade em unidade, é importante que você entenda que alguns assuntos não cabem a você. Simples assim. Então, assiste de vez em quando um jornal com alguém, e aí o âncora do jornal vai dizer assim: o fulano de tal, que foi acusado de matar a fulana, foi hoje solto por um habeas corpus, não sei o quê. Como é que pode soltar esse aí? Aí você pergunta: mas você sabe quem foi que matou? Disse: não, foi ele que matou. Mas você sabe que foi ele que matou mesmo? Não, mas está tudo indicando que... Quem está dizendo que está... A pessoa já tem um julgamento. Ela já avaliou, já julgou, entendeu? Muitos investigadores lutando para saber quem foi, mas o cara de casa já sabe quem foi. Porque a nossa inclinação é essa. E Paulo vai dizer: gente, tem coisa que a gente tem que entregar a Deus. Tem coisas que a igreja julga, óbvio. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5 que devemos julgar os de dentro, de fora deixa que Deus julga. Mas dentro da comunidade há julgamento? Há julgamento. Nunca me esqueço de um senhor que chegou na nossa igreja dizendo: pastor, eu quero fazer parte da sua comunidade, mas é o seguinte, eu não quero que ninguém avalie minha vida, nem julgue a minha vida. Disse: errou o caminho, o endereço da igreja que você está procurando é outro. Você vai aqui direto, tem outra igreja ali, porque aqui a gente julga. E ele ficou: como assim a gente julga? A gente julga, e é só você ler 1 Coríntios capítulo 5. Então, existe espaço para julgamento dentro da comunidade? Óbvio. A igreja é descrita como uma família, a igreja é descrita como uma nação, a igreja é descrita como um tribunal. Aquilo que vocês ligarem ou desligarem é uma linguagem de tribunal, de julgamento. Agora, tem coisas que não cabe a gente julgar. E é disso que Paulo está tratando. Então, a gente tem que fazer essa separação. A gente não pode colocar sempre o mesmo peso em todas as coisas. Eu já vi gente dizendo assim: é a palavra de Deus, tudo que é palavra de Deus é palavra de Deus. Sim, aí você vai colocar peso igual em todas as coisas? Paulo está dizendo isso para a gente, que a gente tem que colocar peso em todas as coisas. Paulo diria o seguinte: você quer guardar o sábado? Guarde, meu querido. Agora só não diga para mim que eu tenho que guardar. Entendeu? Guarde seu sábado aí e me deixe em paz. Não vem dizer para mim que eu tenho que guardar. Então ele colocou isso como uma questão secundária. Olha, eu, por causa da minha consciência, eu fui criado na religião X. E vou usar aqui como ilustração o café, que ninguém tem problema com café aqui, né? Eu creio que o cearense tem problema com café. Eu creio que não. Não creio que ninguém vai chegar e se escandalizar com alguém tomando café. Mas vamos lá. Então, digamos que você foi criado numa religião que o café é proibido. Aí a pessoa diz assim: olha, eu acho melhor o pessoal daqui da igreja parar de tomar café, porque... Não, é a sua consciência. A Bíblia diz para a gente, não está dizendo para a gente que a gente tem que parar de tomar café. Então, pare de tomar seu café. Se você tomar café, você está pecando? Sim ou não? Quem tem essa mentalidade? Se tomar café, peca? Peca porque ela está indo contra a sua própria consciência. Então, você não pode ir contra a consciência.
Enquanto eu tomo um cappuccino, você peca. Se você tomar qualquer pecado. Se der uma cheiradinha e ficar feliz, já está pecando. Porque para você, aquilo é pecado. Então a consciência é particular. Observa. A partir do versículo 13, ele começa a dar algumas orientações práticas. Ele vai dizer: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. E aqui ele mostra que a aceitação, que era para o fraco, agora é para todo mundo, no capítulo 15. O desprezo, que era do forte, agora ele está dizendo que o julgamento era do fraco. Agora ele vai dizer que todo mundo tem essa inclinação. Ele vai dizer: não vamos julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Aqui vem uma expressão interessante, que é a expressão tropeçar, escandalizar. Essa é uma palavra extremamente sofrida nos nossos dias. Então, quando alguém testemunha algo que desagrada, ela diz: eu estou escandalizado. Já viram essa expressão? É uma linguagem muito do mundo dos crentes, né? O crente gosta de dizer assim: rapaz, estou escandalizado. Agora, qual o problema com essa palavra? É porque, para muitas pessoas, escandalizar, ou ser escandalizado, sofrer escândalo, é o mesmo que estar chocado, sabe? Ficar assim, assustado com alguma coisa, de maneira reprovativa, claro. Só que o problema é que, se escandalizar isso, se existiu alguém que escandalizou nesse sentido, foi Jesus. Você vê o ministério de Cristo já começando, ele já vai para uma festa cheia de publicano. Está entendendo? Uma festa extremamente suspeita, extremamente esquisita, aquela festa que Jesus vai estar. E as pessoas olham e dizem: qual era a crítica que gerou a parábola do bom samaritano? Ele anda com pecadores. Ele chocou as pessoas? Sim ou não? Gente, Jesus estava num poço em Samaria. Pronto, já começou o problema. Um judeu em Samaria. Eu creio que nós não temos noção do impacto cultural e choque cultural que foi isso aí. Mas não é só isso, ele está sozinho com a mulher em Samaria, sozinho com a mulher de má fama em Samaria. Está entendendo? Então ele chocou as pessoas? É claro. Ele foi chamado de beberrão. Essa era a fama dele. Então quando alguém diz assim: pastor, o que as pessoas vão falar da gente? Mas se falar igual de Jesus, a gente está. Entendeu? Se ficar no nível de Jesus, as pessoas querem ser crentes, querem que ninguém fale dela. De Cristo não foi assim. Então, você encontra em Cristo uma reação negativa dos outros. Isso não é escandalizar. A palavra aqui, escandalizar, inclusive coloca: não coloque pedra de tropeço. Você vai estar atrapalhando a vida da pessoa. Essa é a ideia de escandalizar. Não tem nada a ver com ficar chocado. Observe o que ele diz. Como alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, e a não ser para quem assim o considere, ele é impuro. Observe o que Paulo está dizendo. Eu estou certo de que nenhum alimento é impuro. Para quem ele está dizendo? Ele está dizendo para o irmão que é fraco, que não come porque aquele alimento é impuro. Ele está dizendo: gente, não tem esse problema. Agora, se isso é um problema para você na sua mente, então isso é um problema mesmo. Mas objetivamente não é um problema. Então Paulo, olha o que Paulo está fazendo. Tem gente, quando lê esse texto, escolhe um time. Eu sou do grupo dos fracos, eu sou do grupo dos fortes. Eu já vi isso várias vezes na internet. Os caras dizendo: nós temos que cuidar disso. Aí eu, geralmente, quando é um amigo meu, vou lá no direct e digo assim: colega, dá uma palavrinha para os outros também, porque Paulo tem uma palavra para o forte e para o fraco. Você está dizendo só para o forte. Fale para o fraco também, porque ele precisa ouvir. Todos precisam ouvir. Os que desprezam e os que julgam precisam ouvir. Você está falando só para os que desprezam. Fale para os que julgam também. Então aqui, Paulo está dizendo o seguinte: ele está dando recado para o irmão que é fraco. Porque Paulo não quer que a pessoa se mantenha fraca o tempo todo. Paulo se identifica como o quê? Como forte. Então ele está dizendo o quê? Indiretamente está dizendo: seja forte. Pare de ficar, se agarrando com esse tipo de coisa. Mas beleza, vamos continuar o texto. Ele diz assim:
Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua. Olha a palavra que ele está dizendo. Não destrua o seu irmão. Não é uma questão de ficar chocado. É um efeito grandioso. Olha o que ele vai dizer mais. Por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Qual é a base agora dele? A primeira base dele foi Deus. Aceitem, por quê? Porque Deus faz isso. Agora está dizendo, gente, a minha outra base para dizer isso é que nós somos do povo do reino de Deus. E isso não deve, o reino de Deus não é comida nem bebida. Essa não é a nossa identidade. Várias religiões têm as suas marcas identitárias. É um ritual, é o nome de um líder, é uma marca identitária. A marca identitária do povo de Deus é essa vivência comum ao redor do nome de uma pessoa chamada Jesus Cristo e a sua obra na cruz e vitória na ressurreição. Essa é a nossa marca. Então essa história de ficar usando comida e bebida como um tipo de marco do reino não faz sentido nenhum. O reino não é isso. E parece que dentro daquela igreja isso tinha sido motivo agora de rupturas. Olha o que Paulo faz em 1 Coríntios 9. Para com os que estão debaixo da lei, ou seja, aqueles que ainda seguem as restrições alimentares, o calendário judaico. E o calendário judaico, Paulo vai dizer assim, eu me adapto. E para aqueles que não estão debaixo da lei, eu vivo como não se vivesse debaixo da lei. Paulo é um relativista, ele ora tem um comportamento, ora tem outro? Não. Ele diz, eu faço tudo por causa do Evangelho. Então não é relativo. Mas a ideia de que o Evangelho, ele é elástico. Ele consegue se adaptar a algumas realidades. Calendários diferentes, comidas diferentes. É por isso que o Evangelho pode chegar em uma comunidade e se adaptar a ela de alguma forma, sem perder a sua essência. Isso é difícil? Óbvio. Mas é o alvo da gente. Ele diz, aquilo que é bom para você, já li, versículo 17, 18, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, olha que palavra maravilhosa que a gente vai falar um pouquinho amanhã. Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Aqui é o resumo. O versículo 19 é o resumo de tudo que ele acabou de dizer. Em suma, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? Vamos nos esforçar para viver em paz. O que Paulo está dizendo? É fácil viver em paz? Não é fácil viver em paz. Exige esforço. Ele está dizendo claramente isso aqui para a gente. E é interessante a palavra edificação, que a gente vai falar um pouquinho amanhã também. Essa é uma palavra tão forte para a gente no Novo Testamento, mas ela tem cada vez mais ganhado um tom mais pessoal. Não termina o culto, alguém, rapaz, eu fui muito edificado hoje. Já perceberam isso? A edificação é uma experiência individual. Só que a palavra edificação, troca ela por construção. O que Paulo está dizendo é que Deus está construindo um povo. Certo? A palavra edificação é construção. É isso. Então, quando ele está dizendo de edificação no versículo 19, quando vai dizer edificação mútua, ele está dizendo que todos estão dentro de uma construção. Para que a gente possa construir esse povo, a gente precisa se esforçar para não transformar nossa consciência em lei para os outros. Então, se você me vê no supermercado comprando um café, né? Aquele café especial, tá dizendo, pastor, você está comprando um café? Estou, né? Pastor, assim, a minha mãe sempre dizia, sabe, que crente que é crente não toma café. Pois é, eu não sigo a sua mãe. Eu não tenho que seguir a sua mãe.
Então, você tem algum problema com isso? Não, pastor, desde que eu me converti eu não tomo café. Então, continue assim. Agora, não diga para mim, por causa da sua consciência, que você parece estar tratando como se fosse um tipo de lei objetiva divina, vem de Deus para mim. Porque, para mim, esse aqui é um prazer que Deus me deu. E para mim, meu irmão, eu citaria aqui, tudo que Deus criou é bom, é puro, e o café está dentro desse grupo aí. E eu vou agradar a Deus e eu vou hoje tomar meu café, levantar e dizer obrigado, Senhor, por isso, por esse aroma maravilhoso, por esse dulçor maravilhoso. E você não tem que impor isso aos outros. É esforço? É esforço. Aqui Paulo não está dizendo que as pessoas vão ver você, vou colocando aqui entre aspas, tomando café, e vão ficar escandalizados. O ponto não é esse. Ele fala de entristecer. A ideia é, uma outra reação seria o seguinte: que é isso, meu amado? Vamos fazer o seguinte, vou comprar um café para você. Bom. Você vai tomar esse café hoje, você vai dizer para mim se é bom ou não. Paulo diria, não é por aí. Porque aí você está fazendo o quê? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, você vai estar massacrando, violentando, espancando a consciência daquele irmão, que para ele é um problema. Então, Paulo vai dizer, não discuta com ele o café, aceite-o. Rapaz, se você está tomando café, mas vamos fazer o seguinte, não vamos discutir isso aqui não. Isso não é motivo para a gente estar separado um do outro. Vamos lá, o texto continua. Ele diz assim, esforcemos-nos, versículo 20, não destrua a obra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Ou seja, no exemplo que eu dei, eu não levei o irmão a cair. Eu não forcei ele. Eu disse para ele que eu ia tomar, mas ele não é obrigado a tomar. Aliás, eu diria, nem tome. Porque aí eu estou levando ele à queda. Paulo está dizendo que quando você exige que alguém faça o que a consciência dela diz contra, você não está destruindo somente aquela pessoa. Você está destruindo o quê? A obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Juntar pessoas de todos os povos e criar uma comunidade de adoradores, onde essa diversidade está dentro dela. Na hora que você impõe, você está destruindo a obra de Deus. E observa, quantas igrejas são construídas em cima de consciências? Eu vim para cá porque eu gostei assim. Eu estou nessa igreja porque eu gosto desse tipo de coisa. Então, peraí, qual é a ideia? Então, muitas vezes você tem igrejas inteiras, pessoas inteiras, todas, uma igreja com um público, por exemplo. É contra a natureza da igreja, você ter um público, uma igreja para jovem. Não faz sentido um negócio desse. Igreja tem que ter uma variedade de idades, igreja tem que ter uma variedade de realidades sociais. Essa que é a beleza da igreja, está nisso. A beleza. O texto, então, continua dizendo, todo alimento é puro, mas é errado, ok. É melhor não comer, também já li isso aqui, ou beber carne, vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tem coisa que só cabe a mim e a Deus. Agora pega essa realidade e aplica no que nós vivemos hoje, de rede social, onde você tira foto até do seu prato de comida. Não tem mais vida privada. A galera não tem mais vida privada. Se alguém quiser matar você, é só ir no seu Instagram, já sabe onde é que você está. Você não tem vida privada. E aí é importante entender isso, sabe por quê? Porque quando você não tem um entendimento certo da vida privada, você não faz mais a distinção de ambientes. E é importante fazer essa distinção de ambiente. Se alguém disser assim, pastor, o senhor é uma coisa na igreja e na sua casa é outra, eu vou dizer, óbvio, mas é lógico. Mas é lógico, você quer que eu seja a mesma coisa? Como assim? Com meu filho, eu trato ele de um jeito, fora, e dentro de casa é outro jeito mesmo, porque é outro ambiente, é outra realidade.
As pessoas, não, mas você tem que ser igual. Eu não tenho que ser, não. Paulo está dizendo assim, na sua vida privada, tem coisa que é só entre você e Deus. É para a sua vida com Deus. Então guarde para você. Só que nesse mundo de hoje, onde a galera está sempre se expondo, aí tem alguns colegas de ministério que se expõem demais, depois ficam chateados porque alguém está fazendo perguntas sobre a vida pessoal. Ora, meu brother, você está sempre expondo a sua vida pessoal. Aí quando alguém pergunta com ele, você assim, olha, eu acho que você está indo demais aqui. Não, você abriu a porta. Você abriu a porta para que as pessoas pudessem fazer perguntas da sua vida pessoal. O que tem a ver? Aqui um ponto importante, principalmente para os nossos dias. Vida privada tem o seu valor. Ele vai dizer, mas feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado de se comer. Porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, a ideia é, você tem que ter convicção. Você está certo de que isso glorifica a Deus? Você está certo de que isso aqui não é pecado? Estou certo, não faça. Mas tem que ser com fé, com convicção. E não é uma questão subjetiva de eu creio. Não. Essa fé, ela nasce da sua análise da Bíblia, da Escritura. E aqui eu faço uma distinção que Calvino fazia, que é muito interessante. Tem o fraco e tem o forte. O fraco não tem fé para fazer alguma coisa porque ele acha que aquilo é pecado. O forte tem fé e base para fazer aquilo porque ele entende que tem base bíblica para fazer aquele comportamento. Ok. Mas tem uma terceira categoria que Calvino reconhece, que é a categoria do fariseu. O fariseu, ele tem a convicção do forte e a base bíblica do fraco. Entendeu? Então ele é convicto. Isso é pecado, Deus não concorda. Aí você diz assim, aonde? Me mostra na Bíblia. Aí não tem. Porque aí ele vai para a tradição, ele vai falar do avô dele, do pastor não sei quem, do missionário não sei das quantas, que quando ele cresceu na igreja era assim. Você diz assim, mas a base bíblica ele não tem. Então tem o fraco, tem o forte, mas tem um terceiro grupo, que é o grupo do fariseu, firme e sem base bíblica sólida. Ok? Aí ainda entramos no capítulo 15. Eu vou ser rápido aqui porque eu quero trazer algumas aplicações para a gente. No capítulo 15, Paulo então coloca Cristo como modelo. Ele vai dizer, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo, ou seja, construí-lo, colocaram dentro da construção. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Olha o padrão aqui, em Cristo. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O padrão é sempre Jesus. Então ele está dizendo, a gente precisa, para viver junto, ter comportamento sacrificial. Entendeu? A gente não tem que impor o nosso gosto às pessoas. Isso é um comportamento extremamente egoísta, na verdade. Para que uma comunidade viva, uma unidade correta, a gente se sacrifica mesmo. A gente, muitas vezes, está num lugar que não era tão confortável quanto deveria. Então, hoje aqui a igreja está vivendo a época que eu vivi há pouco tempo na nossa igreja, há uns anos atrás, 2016. A gente fazia o culto, lá é o ar livre, né, pastor? Fica sem teto, né? Não tem teto. Né? A gente estava vivendo essa realidade lá. Me lembro que foi na época de chuva, inclusive. Eu pregando, a chuva caindo, e os irmãos, pastor, pode continuar que quem vai para casa não se molha, né? Literalmente, eu pregando, a galera, todo mundo molhando assim. E muita gente que estava naquela época ainda está, porque eles não estavam ali por uma questão de preferência somente. Eles viveram sacrifícios, sabe? Sacrifícios importantes que mostravam que eles tinham uma visão além. Eles podiam muito bem dizer assim, eu vou vir para um lugar desse que não tem nem teto. Ou nada. Tem outra igreja ali que tem teto e tem ar-condicionado.
Vou para aquela lá. Paulo está dizendo para a gente que o nosso comportamento em relação à igreja é um comportamento sacrificial. Agora, tenta colocar isso na cabeça de algumas pessoas. Quando o comportamento é de cliente e não sacrificial. Entendeu? Então tem muita gente que se achega a uma igreja como quem se achega a um supermercado. Entendeu? Um cheiro estranho esse lugar aqui. Então a pessoa chega analisando tudo como um cliente e no final faz o seu checklist de eu gostei disso, eu não gostei daquilo, isso aqui para mim não é muito bom, isso aqui não dá, eu prefiro outro lugar. Paulo está dizendo, para a gente viver em unidade, o comportamento não é esse. O comportamento é de sacrifício. Ok? Doação. Cristo fez isso. Então muitas vezes o seu gosto, coloca de lado o seu gosto. Coloque de lado por algo mais importante. Se esforce, é o que Paulo vai dizer. E aí no final ele diz, portanto aceitem uns aos outros, para fechar o raciocínio, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A fim de que vocês façam o quê? Glorifiquem a Deus. E aí esse tema da glória vai aparecer com força, porque vai estar conectado com louvor e cânticos. Olha o que ele vai dizer. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, ou seja, os ligados ao judaísmo, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios façam o quê? Olha a palavra de novo aparecendo. Glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Então, o que Paulo está dizendo? É que tudo isso é feito para que Deus seja glorificado. Ele usa o verbo glorificar 2 vezes, só que quando ele começa a citar as passagens logo em seguida, no versículo 9, 10, 11 e 12, quando ele começa a citar, ele troca e coloca a palavra louvar e cantar. E ele está dizendo então o seguinte, por isso eu te louvarei entre os gentios. Olha a palavra louvar e gentios. Cantarei louvores em teu nome. Outra citação do versículo 10, cantem de alegria, ó gentios. Versículo 11, louvem o Senhor todos vocês, gentios, louvores, 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 cânticos, gentios, o tempo todo assim. Qual é a ideia de Paulo? Nós precisamos entender que Deus será glorificado, louvado, nós vamos cantar a Ele juntos, judeus e gentios, porque lá você tinha essa separação devido às suas raízes religiosas separadas, mas Deus vai juntar os dois. Então qual é a base do apelo de Paulo aqui? Façam isso porque Deus está construindo um povo onde todos louvam ao Senhor, em suas diferenças. Entendeu? Vocês aqui em Morada Nova, vocês têm que viver orem para que Deus opere na comunidade de vocês, para que quando as pessoas entrarem na igreja de vocês, olhar assim, ali é o fulano, E aí aquele fulano é um cara de classe social alta. Aí você vê, e aquele ali é o Beltrano? É um cara de classe social baixa. Aquele cara mora no bairro tal, o outro não mora. Como é que esse pessoal está todo mundo junto aqui, se eles são tão diferentes? É isso. É o que a gente viu ontem. É porque o servo juntou essas peças. É o trabalho dele. E ele, quando vai fazer o quadro do povo de Deus, ele não escolhe uma peça igual a outra. Ele faz essa mistura maravilhosa. Então, meu ponto com vocês hoje é viver em comunhão para viver essa realidade do povo que o Messias, que o servo constrói. É necessário que você entenda que Deus está construindo um povo com marcas de diversidade dentro dele. Estou quase estourando aqui meu tempo, mas eu quero trazer algumas aplicações rapidamente para a gente. Minha primeira aplicação é a seguinte: a nossa consciência tem que ser ouvida. Se a sua consciência diz não, receba. Ok? É não. Mas a sua consciência também deve ser transformada. Ela não pode ser nunca a última palavra. Então, escute sua consciência quando ela disser não. Mas não se agarre à sua consciência como a voz última da sua vida.
Às vezes, a sua consciência, ela pode transformar você numa pessoa que julga e despreza os outros, simplesmente porque os outros não andam como a sua consciência. A gente precisa mudar. Escute sua consciência, mas esteja disposto a transformá-la também. Segundo, a aceitação deve preceder a discussão. Em questões secundárias é mais importante amar do que provar que está certo. Eu não sei vocês, mas na minha experiência de evangelizar familiar, sempre é tenso. Não sei como é que é na sua família. Na minha família, alguns evangelismos terminam em barracolismo, sei lá como é que é, né? Confusão e tal. E às vezes esse espírito é aquela ideia de eu quero mostrar que eu estou certo. E às vezes, entre os cristãos, pode acontecer dentro da comunidade do povo de Deus, essa luta por querer mostrar que está certo. Às vezes a gente no processo pode perder alguém por uma questão secundária. Sabe? Então tem colegas meus que dizem, rapaz, isso aqui, eu penso assim. Ah, mas eu não penso assim, eu penso assim. Mas como é que... Não, eu penso assim. Então a pessoa fica querendo entrar em uma discussão e diz, já mostrei a minha base aqui, eu não vou ficar o tempo todo aqui cansando você com esse processo. Então, às vezes a gente, dependendo de como a gente discorda de alguém, a gente pode estar quebrando, ou usando a linguagem paulina, né, destruindo a obra de Deus. Beleza. Terceira aplicação. Algumas disputas entre nós não sinalizam um problema prático, mas um problema cristológico. Você não sabe o que Cristo está fazendo. Por isso, você está discutindo tudo isso. Você não sabe como Deus opera, como Cristo opera. Por isso você está entrando nessas discussões. Não é só uma questão prática, é uma questão cristológica. Olha como é que Paulo faz a leitura das coisas. Lá em Corinto, se você entrasse na casa do irmão que estava recebendo o pessoal para a ceia do Senhor, na hora que você entrasse na casa dele, você dizia assim, esse aqui é o irmão preferido, esse aqui é o que tem mais dinheiro. E lá atrás está o irmão que é desprezado porque não tem muito. Quem entrasse naquele lugar saberia disso. Isso é um problema prático? Alguém diria, é prático. Gente, foi o seguinte, vamos procurar um outro lugar onde Paulo faz a leitura cristológica daquela coisa. Isso aqui não expressa a refeição que Cristo criou. As pessoas deveriam entrar aqui e não ver essas distinções sociais tão claras. Não ver quem é mais importante, quem ganha mais. As pessoas deveriam entrar aqui e dizer assim, o que é isso? Lembra que a gente já falou ontem? Elas deveriam entrar e dizer assim, não entender dessa forma, mas entender futuramente de que estavam diante de uma comunidade escatológica, do povo do futuro, onde essas distinções não têm peso. Onde Paulo vai dizer, aqui não há escravo e não há livre. Porque a nossa identidade está nele, em Jesus. Então Paulo, muitas vezes a gente acha que algumas questões são questões só, mas isso aqui é uma questão prática, é uma questão administrativa. Tudo é teológico. Tudo tem uma base teológica ou uma fissura teológica. E Paulo viu isso em 1 Coríntios capítulo 11. E ele vê aqui também. Quando ele vê os irmãos lá preferindo um dia em relação ao outro, desprezando o outro, julgando o outro, ele podia muito bem dizer, gente, vamos fazer aqui um negócio aqui para resolver isso. Ele vai dizer, vocês estão destruindo a obra de Deus. Ou seja, ele dá uma lente teológica. A gente precisa fazer isso. 4. Existem liberdades que devem ser vividas na vida privada. Então, existem liberdades que é da sua vida. Certo? Então, você não precisa impor isso às pessoas. Nem deve impor isso às pessoas. Precisa não, você não pode impor isso às pessoas. Faz parte da sua vida privada. O problema é que a gente está vivendo uma confusão por causa das redes sociais. A turma perdeu a noção de limite do que é vida privada. Entendeu? Então, a gente
precisa ter esse discernimento de que existe uma área da nossa vida que faz parte da nossa própria vida. Porque algumas pessoas acham que se eu me comporto de um jeito em casa e me comporto fora, eu sou hipócrita. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. Nada mais longe do conceito bíblico de hipocrisia. Em essência, hipocrisia não é uma falta de sincronia entre estilo de vida. Hipocrisia é uma preocupação de agradar os outros. O hipócrita, ele espera aplauso. Esse é o ponto. Ele quer ser reconhecido. Ou, usando a linguagem de hoje, ele quer um like, né? Ele quer É basicamente isso. É por isso que, em certo sentido, a rede social, ela é, dentre os mais problemáticos questões envolvendo, ela é um tipo de alimentação da própria hipocrisia. É como se a hipocrisia fosse cristalizada culturalmente. Porque você faz alguma coisa para ser reconhecido. Se esse é o objetivo, isso é hipocrisia. Se eu me comporto de um jeito em casa e me comporto de outro jeito na igreja, isso não é hipocrisia, isso é reconhecimento de área. Eu estou no ambiente, estou no outro ambiente, não é isso. Tem que saber onde eu estou. Simples assim. Né? Por último, Jesus é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. E esse modelo, quando ele se apresenta aqui, como a gente vai ver também em Efésios amanhã, esse modelo é um modelo de sacrifício. Quando Cristo aparece no cenário, é como alguém que se sacrifica e se doa. Se cada membro dessa comunidade tiver o Espírito de Cristo, de sacrifício e doação, vocês vão experimentar essa unidade. Viver em comunidade não é fácil, turma. Até brinquei hoje com o Felipe, falando com os irmãos, algum outro irmão também, de que eu tenho 3 filhos. Então eles ficam lá, quando a gente vai para algum lugar, os 3 lá atrás, no banco de trás do carro. São 3 homens. 3 filhos, homens. O que acontece de trás desse banco? Conversas edificantes, troca de presentes, do tipo, bom dia, meu amado irmão, afaste um pouquinho para lá. É assim que, eu não sei como é que é na sua realidade, mas é assim, por favor, passa o cinto para mim, porque eu preciso me proteger. Ou, sai daqui, cara, ele está pegando meu lugar, empurra. Então, quando alguém diz assim, pastor, o que é uma igreja para o senhor? É o banco de trás do carro. Eles podem discutir entre eles, eles podem empurrar um ao outro, mas ninguém toque no deles, porque esse cara aqui é meu irmão. Eles vão entrar em conflito vez por outra, mas é a realidade da irmandade que os mantém ali. E que não faz, como Paulo vai dizer, não devorai-vos uns aos outros, né? Faz um não matar o outro, porque somos irmãos. Isso é fácil? Não é fácil. Tem que ter intervenção muitas vezes, o pai tem que intervir, para o carro, resolve, briga, né? Mas ele me cuspiu. E aí a gente tem que lembrar a eles o quê? Nós somos uma família, somos uma casa. Vamos parar com isso. Ele é seu irmão, cara. Por que tudo isso? Paulo está fazendo isso com esses irmãos, só que ele está trazendo um apelo teológico bem sólido, sabe? Ele está dizendo, gente, vamos se esforçar, vamos ser como Jesus. Tem assuntos que não vale a pena a gente ficar discutindo. O seu irmão não tem que concordar com você, ele não tem que gostar do mesmo videogame que você não tem que chamar o cara de lesado porque ele não gosta. Não. Aceitem uns aos outros. Que vocês possam viver essa realidade ancorado na teologia sólida. E essa teologia sólida, ela não é uma ideia abstrata. Ela tem um nome de uma pessoa e um ato sólido de doação. O nome dele é Jesus e ele se doou. Se você tiver esse espírito, você vai vivenciar a unidade dentro da diversidade, dentro do povo de Deus. E louvar e glorificar a Deus nisso. Por isso que a igreja é linda. Por isso que a igreja é maravilhosa, porque ela é obra das mãos do servo, que mistura pessoas tão diferentes
Vou terminar com essa ilustração, se Deus chegasse para mim e dissesse assim: Rômulo, está aí a cidade de Aquiraz, que é a minha cidade, escolha quem serão os salvos. Eita, esse aqui não, era muito chato na escola, esse aqui sim, esse aqui sim. E lá na igreja que eu sou pastor numa cidade que eu cresci. Então meu líder de louvor estudou comigo no 8º ano. É tudo assim. A minha esposa estudou comigo na mesma época. Todo mundo é próximo, todo mundo se conhece. Mas sabe quem Deus escolheu naquela cidade? Pessoas que eu não escolheria. Eu não escolheria. Talvez quase ninguém que está na minha igreja hoje eu dizer: esse aqui eu quero. Mas Deus trouxe. A mão do servo trouxe pessoas tão diferentes, com inclinações diferentes, com gosto diferente, gosto musical, gosto artístico, passado religioso diferente, senso moral diferente, e Deus juntou. Mas é só aquele que serve como Cristo vai poder usufruir dessa unidade maravilhosa. Que vocês sejam marcados por esse esforço para vivenciar a unidade dentro da diversidade, ou a diversidade na unidade. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por essa noite. Somos gratos pela igreja, pelo teu povo que você está construindo. Para muitas pessoas, um povo diferente, um povo estranho, mas simplesmente é o exercício da tua soberania em distribuir dons como o Senhor quer, em escolher quem o Senhor quer, para revelar a nós que é a tua graça que explica estarmos juntos. Obrigado, Deus, por esse tempo agora que estamos tendo, melhor dizendo. Opera em nossos corações. Que cada declaração aqui seja levada para casa. Que o senso de que estamos operantes em tua obra, possamos levar para as nossas decisões particulares. Tira de nós qualquer tipo de comportamento que venha destruir a tua obra. Nós queremos cooperar com a tua obra e não destruí-la. Que possamos manter a beleza da diversidade na unidade dentro do teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.